Olá, crianças e pré-adolescentes da IDPB Caieiras Kids. Estão se cuidando direitinho? Lavando as mãos com sabão, usando álcool em gel, usando também a máscara e só saindo de casa em caso de extrema necessidade. Olha a minha máscara aqui, ó. Não saio sem ela. Continuamos com o nosso tema confiança e estamos falando sobre a vida de José. Vamos fazer uma pequena retrospectiva sobre a vida de José? Vocês me ajudam? Então vamos lá. José foi julgado no poço por seus irmãos. Eles resolveram vendê-lo para uns viajantes que estavam passando e o levaram para o Egito. Lá no Egito, ele foi feito empregado na casa de um homem muito importante chamado Potifar. A mulher de Potifar inventou umas mentirinhas sobre José e ele foi parar na cadeia. Na cadeia, ele foi um bom menino e Deus estava com ele e ele se tornou então comandante da cadeia. Ele comandava aqueles presos. E aí José conheceu dois homens, o padeiro e o copeiro de Faraó, o grande e poderoso governador do Egito. Os dois tiveram um sonho e José, abençoado por Deus, conseguiu entender o significado do sonho dos dois. Deu tudo certinho como José tinha falado. E quando o copeiro saiu, José pediu: lembre-se de mim quando estiveres diante de Faraó. Mas que nada, pessoal. O copeiro saiu e nem se lembrou de José. E eu faço uma pergunta para você. Se Deus estava com José, por que coisas tão ruins aconteceram com ele? Não é mesmo? Às vezes, parece que as coisas não fazem muito sentido para nós, não é mesmo? Lembrem comigo de Jesus, do sofrimento que ele teve na cruz. Ele não merecia passar por tudo aquilo. Ele nunca cometeu nenhum pecado. Não fez nada de errado. Mas Deus tinha um plano especial para mim e para você através da vida dele. Sabe por quê? Porque ele nos ama. E seus planos são perfeitos. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. E já havia se passado 2 anos e o copeiro tinha saído da cadeia e não tinha falado nada de José para Faraó, pessoal. 2 anos já tinham se passado. Até que um dia... Tchan, 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 tchan. Será o que aconteceu, pessoal? Vamos conhecer a continuação dessa história? Vamos lá? Voltei, pessoal! Agora para contar para vocês que José continua na cadeia, mas o grande Faraó teve um sonho. E esse sonho deixou o Faraó tão perturbado que ele chama os sábios e chama os seus adivinhadores para alguém interpretar o seu sonho. E ninguém conseguiu, pessoal! Faraó ficou tão perturbado que um dia o copeiro, quando servia o seu vinho, percebeu a angústia de Faraó e até que o copeiro lembrou de José, pessoal. O copeiro disse para Faraó: Faraó, perdoe-me, Faraó, vou confessar aqui o meu pecado. Lá na cadeia, quando eu estava, lembra um certo jovem, um certo hebreu chamado José. Ele interpretou o meu sonho e aconteceu de acordo com o que ele falou. Então Faraó falou o quê? Chama este jovem, tragam-no a mim agora.
Imediatamente pegaram José, fizeram a barba de José e trocaram as roupas de José, e ele se apresentou diante de Faraó. E Faraó disse assim, deixa eu tentar imitar a voz de Faraó: ouvi dizer que você interpreta sonhos. José disse: isso não depende de mim. Deus vai dar a resposta certa que você precisa, Faraó. José era servo de Deus e confiava nele. Olha, ele de cara já foi falando que Deus iria dar a resposta. E Faraó começa então a contar os sonhos, o seu sonho, e disse o seguinte: olha, eu vi saindo do rio 7 vacas gordas e bonitas, que estavam bebendo a água à beira do rio. E depois eu vi também 7 vacas magras, feias, que começaram a devorar as vacas gordas e bonitas. Depois eu vi 7 espigas boas e cheias. Logo após, deparei com as espigas de trigo, 7 espigas feias, 7 espigas que estavam devorando também as espigas boas e as espigas cheias. Isso perturbou o coração de Faraó. Deus deu capacidade para José interpretar aquele sonho do Faraó. E José disse: os 2 sonhos têm o mesmo significado. Deus está falando com o Faraó o que você deve fazer. Haverá 7 anos de fartura. A terra produzirá muitos alimentos, muitos grãos. Só que depois virá 7 anos de fome. A terra não mais produzirá alimentos e a terra toda padecerá com fome. É necessário, Faraó, que seja escolhido entre os seus homens um homem que seja sábio e inteligente e que vá administrar toda a produção da colheita dos grãos e depois armazenar, guardar parte da comida que o Egito produzirá por 7 anos. Isso vai suprir o país durante um momento de escassez e o povo não morrerá de fome. Faraó olhou para José, olhou para os outros empregados e disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir este país do que você, José. Homem em quem está o Espírito de Deus. Você será encarregado do palácio e todo o povo obedecerá às suas ordens. Sabe o que Faraó fez, pessoal? Tirou o anel do seu dedo e colocou no dedo de José e disse: só eu terei autoridade maior do que você nessa terra, José. Pessoal, preste atenção, de um menino sonhador, de um menino que foi vendido pelos seus irmãos, de um menino que foi escravo na casa de Potifar, de um menino que foi inventar uma história com o nome dele a ponto dele parar na prisão novamente, de um menino que foi esquecido pelo copeiro. Agora ele se torna governador do Egito, o segundo homem mais poderoso em todo o Egito. Meu Deus, como que Deus faz as coisas! E nos 7 anos, ele percorreu por todo o Egito e guardava os grãos que eles colhiam. Uma parte dos grãos José armazenava. Mas isso já é outra parte da história. Hoje, o que nós vamos aprender hoje com a história de José? É que José, com tudo que ele passou, ele confiou. Porque Deus tinha um plano na vida de José, assim como ele tem um plano na sua vida também.
e que eu aprendo também é que Deus, assim como Ele cuidou de José, Ele cuida de mim e cuida de você. Então, nós vamos terminar orando, agradecendo a Deus pelos seus cuidados. Porque até aqui o Senhor tem ajudado as nossas vidas, não é mesmo, pessoal? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer o Senhor. Pai, nós te agradecemos pelos teus cuidados. O Senhor cuidou de José. O Senhor, Pai, já começou a elevar, meu Deus, a vida de José. Os planos que o Senhor tinha para José, Pai, nós estamos agora já presenciando, Pai, esses momentos tão lindos da vida dele. E o Senhor também cuida de nós. Nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que tudo pode. E nós confiamos no teu poder. Neste momento, nós elevamos os nossos olhos, as nossas mãos para ti, Pai, e te adoramos e glorificamos o teu santo nome, porque só o Senhor é Deus. Muito obrigada, Deus, pelos teus cuidados, porque o Senhor tem cuidado de mim e cuidado de você, de cada um de nós. No próximo encontro, continuaremos a história de José. Fique ligado, pessoal! Tchau! Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.